No EVM de hoje, nós vamos falar sobre o fruto, a parte do fruto do Espírito, que é a mansidão, né? A mansidão é uma coisa que todo mundo é manso, suave, sereno, ninguém fica irritado com nada, ninguém grita, né? Ninguém se exaspera, ninguém dá vontade de dar uns cascudos no outro, né? Mas a gente é tudo manso, tudo sereno, tudo tranquilo, tudo calmo, né, seu Daci? Né? Uma calmaria, né? Uma beleza, né? Tá igual aquele hino, né, Giane? Calmo, sereno e tranquilo? Calmo, sereno e tranquilo, é uma calmaria só. Eu acho que esse estudo nem é pra gente. Fala de mansidão, mas eu tô achando assim que não é grandes lucro pra gente, não, né? Mas vamos estudar, né? Vamos estudar, porque a palavra de Deus fala pra gente estudar. Então ele fala assim, a primeira pergunta: você se considera uma pessoa mansa? Ilma já falou que não. Daniele, você é mansa, Daniele? Olha que o pai e a mãe estão olhando, né? Vamos lá, Dani, você é mansa? Nem quer responder, né? Nem quer. Meus pais já estão respondendo aí por mim, ó. Eu já falei para ela que eu vou pedir o pastor para excluir ela. Ô, Jesus! Que isso? Pelo amor de Deus, faz isso não, mãe. Isso não. Ela Nem tanto, né? não chega tanto, né? E aí, Marli, você é uma pessoa mansa? Eu? Na medida possível, sim. Seu Dalci, é melhor concordar para não ter encrenca. Diz que sim, tá bom, né? Que a gente não tá aqui para lançar a discórdia na família. Não, Dadó é manso também, ele é igual a mim. Ih, um é igualzinho o outro. Vocês já sentiram que o negócio ali é bom, né? Daniela só tá rindo porque ela falou assim, eu não posso falar nada. Deve estar assim. Acho melhor não. E aí, Ledi, você é mansa? Sou mais mansa do que brava. É mais mansa do que brava, Ele é mansinho. né? Não gosto muito de contenda comigo, não. É, Ah, isso mesmo. Isso aí, Leti. muito bem. Concordo com você. O Wellington, eu não sei. Você quer responder, Wellington? Você é manso? Ele nem responde, né? Ficou quieto, silêncio, Tá trabalhando, menino. né? Mas eu vou falar por mim. Eu já fui mais agitada, mas ainda não sou tão mansa quanto eu gostaria de ser. Ainda não tô assim, né? Aquela mansidão. A gente, eu acho que tem uma coisa que a gente faz muito, que é trabalhar a nossa vida pra gente melhorar, né? E aí, Wellington, quer falar? Você é manso? Abriu. Melhor você responder para mim. Não, eu acho que aí a resposta é de cada um. Aí, Giane, aí. Não, a resposta é de cada um, né, Ledi? Eu tô falando como eu sou. Eu assumo que tem dia que eu pareço pipoca pulando na panela, né? Que fica... Mas a gente tenta. E é isso que a gente vai entender, que o estudo vai falar pra gente, né? Hoje, Fala. eu acho que eu principalmente fui muito. Não pensava duas vezes, mandava logo. Hoje eu penso mais do que eu já pensei. Então você Entendeu? pensa uma vez, né, pelo menos. Eu penso, mas assim, só se a coisa for meio gritante. Mas às vezes eu tomo água, assim, encho a boca de água, lembra? Muito bem. É isso mesmo. Entendeu? Mas tem hora que não dá. Tem hora que não dá.
Tem hora que a gente tem que Entendeu? pegar a água mesmo e, ó, Pois é. botar É e isso. segurar e ficar. Pois é. De acordo com o que acontece. Porque aquele negócio que é melhor ser feliz do que ter razão, É verdade. até certo ponto. Eu não concordo plenamente. Eu concordo até certo É porque eu entendo esse ditado. É porque às vezes quando a gente tenta provar que a gente tem razão, a gente acaba se irritando tanto e às vezes a gente não aborrece só a gente aborrece as pessoas à nossa volta para provar que a gente tem razão. Entende? É por Sei. isso que o ditado diz assim: é melhor ter paz do que ter razão. Porque muitas vezes quando você vai bater o pé, vai firmar, vai falar, vai dizer, vai contestar, aí aquilo acaba ficando assim tão cansativo pra gente que no final, quando a pessoa te dá razão, você já tá tão irritada que nem mais aquela razão você quer. Isso. Entende? Então, por Aham. isso que o ditado diz: é melhor a gente ter paz do que a gente ter razão. Né? Por que a lição toda que vem falando de ser manso é que muitas vezes as pessoas confundem que ser manso é você ser fraco, é você ser bobo. E não é. Ser vaquinha do presépio, né? É, E você não não é. É. Entende? Tem algumas coisas, eu acho assim, tem algumas coisas que vale a pena a gente bater o pé. Vale a pena a gente bater o pé pela nossa moral, pelo bom costume. Não é porque tá todo mundo saindo quase pelado que eu tenho que sair pelado também. Isso aí. Não é? E muitas vezes também é questão de interpretação. Às vezes você fala num sentido, a pessoa entende em outro sentido. Aí aqui, eu não falei nesse sentido, fulano, nem pensei. Mas é porque, vamos dizer assim, na nossa vida a gente tem que aprender muito da comunicação, do que falar, da maneira que a gente entona a voz e tudo. Vamos dizer, eu tô aqui dando estudo para vocês. Aí eu vou ler uma frase aqui de um jeito e depois eu vou ler a mesma frase de outro. Ser uma pessoa mansa remete à ideia de ser fraca ou boba. Agora eu vou ler de outro jeito. Ser uma pessoa mansa, às vezes remete à ideia de ser fraca e boba. Eu falei a mesma coisa, não falei? Mas a entonação da voz fez o quê? Com que parecesse uma coisa diferente. Não parecia que eu tava brigando da segunda vez? Pois é, Sim. Por quê? Por causa do jeito que eu falei. Então a pessoa já... Eita, Giane tá nos cascos hoje, como é que ela falou? Mas não é. É para você entender que a entonação da nossa voz muitas vezes vai fazer com que o outro compreenda de outra maneira. A gente vê isso que quando a gente tá, vamos dizer assim, você tá conversando e a conversa começa a tomar um tom mais alto, qual é a melhor coisa a fazer? Parar. Uma outra hora a gente fala sobre esse assunto. Ah, não, eu quero resolver agora. Não. Agora eu tô muito ocupada. Não, agora não. Depois a gente conversa sobre esse assunto. Depois eu faço. Agora não. Por que a gente fala assim? Porque se você continuar naquele tom que você estava falando ali com a pessoa, vai virar o quê? Uma discussão. Uma confusão. Você quer ver quando isso acontece? Quando tem reunião de família, né? Boa noite, Kátia. Quando tem reunião de família, né?
Às vezes você fala uma coisa, aí o outro entende outra e fala assim, ué, por que você tá falando isso? De onde você saiu com essa história? Por que você voltou nesse assunto? Aí, às vezes, o que você falou que não era nem para aquele tom de virar uma confusão, vira o quê? Uma confusão. Né? Muitas vezes, por quê? Porque na hora que você falou, às vezes até o seu tom que você falou irritou o outro. Aí o outro já saiu respondendo você. Aí vem dizendo assim o estudo. O estudo de hoje, Kátia, é falando sobre mansidão. Uma parte do fruto, né? Do espírito. Aí vem assim. Tanto é verdade que a mansidão é uma virtude raramente exaltada em um mundo tão competitivo quanto o nosso, que valoriza muito mais os indivíduos que são intrépidos, aguerridos e autoconfiantes, e às vezes muito arrogantes, né? O arrogante foi eu que acrescentei aqui no estudo, porque não está escrito isso não. Mas por que isso? Porque às vezes quando a pessoa fala com muita autoridade, ela não dá tempo nem de você pensar. Você já viu quando as pessoas estão vendendo? Aí a pessoa vem e fala assim para você assim, olha, eu queria mostrar para você esse controle aqui do ar-condicionado. Menina, esse controle é ótimo. Você pode levar porque ele funciona para o ar-condicionado, funciona para a sua TV, funciona para o seu rádio, funciona para a sua televisão. Aí você fica pensando assim, meu Deus, funciona para tudo mesmo. Olha, esse botão aqui é para isso, esse é para isso, esse é para isso, esse é para isso. E ele tá um valor mínimo, menino. Você vai me pagar R$140, vai levar esse controle para você e ele é maravilhoso. Olha, a gente faz até em 3 vezes no cartão. Você quer me dar seu cartão pra gente já passar de uma vez? Tem vezes que a pessoa fala tão rápido com você, aí você pega e fica assim... mas eu queria um controle. Não, menina, não leva aquele outro mais barato. Aquele outro mais barato é xing-ling. Esse aqui é o bom. Esse aqui é autêntico. Esse aqui é original. Esse aqui vai dar conta pra você. E muitas vezes você acaba comprando até um produto que você não tem necessidade, que você não precisa, porque o vendedor lábia te vendeu tão bem que você comprou. Aí quando você chega em casa, você fica olhando para aquilo assim, fica pensando assim, por que eu comprei esse controle com esse preço? Isso que eu te falei, o vendedor tem uma tremenda alta confiança. Porque ele conseguiu te vender um controle de R$140, parcelou em 3 vezes e você comprou no cartão. E você só foi sentir quando você estava chegando em casa. Então, assim... Quando você vê que a coisa está difícil, você dá um tempo, fala assim, ok, muito obrigado, daqui a pouco eu volto. E a gente sabe que não vai voltar. Mas você já saiu daquele lugar e não se aborreceu e não gastou o seu dinheiro. Né? Você tem que saber sair das situações sem se aborrecer. Isso é ser manso. Aí, mas fala assim, mas a mansidão, ela tem um alto conceito no padrão bíblico, devido ao exemplo de Cristo, que era uma pessoa mansa, né? A mansidão de Cristo era uma coisa assim, da gente ver assim, quando a gente vê nos filmes, né, eles retratando Jesus, a única hora que a gente vê que Jesus meteu o pé na jaca, né, que os outros falam, é quando ele foi... Meteu o pé no banco de Nessana, foi lá quando... na casa do povo. Quando ele foi lá no templo e viu todo mundo fazendo daquilo um comércio grande, um comércio sujo, vendendo animal defeituoso, vendendo animal que não era para se vender ali. E aquilo aborreceu tanto para ele, porque ele falou, aqui é a casa do meu pai. Que abuso é esse com a casa do meu pai? Então ele deu um jeito de limpar aquilo tudo. Foi o único momento que a gente viu Jesus exaltado. A gente não viu nem ele assim... irritado quando ele foi crucificado. E olha que se sou eu, já ia estar falando assim para eles assim, você tem certeza que você vai me crucificar mesmo?
né? Ia discutir com ele igual não sei o quê. Mas Jesus não, ele falou assim, vamos por outra linha. Por quê? Porque ele era uma pessoa mansa, né? Então vamos ler aí. Abre sua Bíblia lá em Mateus 11 para acompanhar, né? Eu vou ler o versículo 29. Aí, Ilma, você falou que tem que falar antes, né? Abre lá em João 1, 29. Tá. Ledi, Isaías 53, 7. Tudo bem? Tudo. Ok. Mateus 11, que você vai ler, né? Mateus 11, 29. Aí, Ilma vai ler João 1, 29. Você vai ler Isaías 53, 7. E Daniele vai ler Mateus 27, do versículo 12 ao 14. Ok? Alô, tudo bem? Mateus 27? Do 12 ao 14. Tá. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui lendo o 29, ok? Mateus 11, 29. 7. Do 12 ao 14. Aí fala assim: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma. Tomem. Tem outras versões que falam assim: e aprendam, né? Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim. Olhe para mim. Me veja como exemplo. Jesus está falando isso. Me veja como exemplo. Porque eu sou o quê? Eu sou manso. Eu sou humilde de coração. Se vocês olharem para mim e entenderem que eu sou manso e humilde de coração, vocês acharão descanso para a sua alma. Vamos lá, Ilma. Como Jesus foi chamado aí em João 1, 29? No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É esse? Esse mesmo. Por que cordeiro? Porque cordeiro é um animal manso, tranquilo. Se ele falasse assim, eis o touro de Deus, você já podia sair correndo, né? Aí você... Esse é o pitbull, né? Eis o pitbull, você saía correndo. Agora, quando ele falou assim, eis o cordeiro, animalzinho manso, né? Tranquilo, sereno, né? Aí a gente vai ver agora a relação que fala entre os textos de Isaías 53, 7, que Ledi vai ler, e Mateus 27, de 12 a 14, depois que Daniele vai ler. Pode ler, Ledi. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro e como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. Fala, Daniele. Tá fechado. Mateus, quanto que ela vai ler? Ela vai ler Mateus 27, do 12 a 14. Do 12 a 14. E sendo acusado pelos príncipes, sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Então lhe perguntou Pilatos: não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nenhuma palavra, indo com isto admirar-se grandemente o governador. Tá certo? Tá certo. Isso mesmo? Por quê? Você viu, tanto no texto que Daniele leu, quanto no texto que Ledi leu lá de Isaías, fala da mesma coisa.
que ele fez o quê? Ficou quieto. Escutou em silêncio. Não falou nada. Ele podia só com uma ordem da palavra dele derrubar todos aqueles homens e acabar com aquela história toda. Mas ele suportou tudo aquilo com mansidão. Em silêncio. Sofreu e não reclamou. E não reclamou. Aí vem falando assim, né? A mansidão é também traduzida na Bíblia por gentileza, cortesia, humildade ou brandura. Em que esse fruto do Espírito contribui para a nossa vida? Bem, se a gente é uma pessoa mansa, né? A primeira coisa que a gente pensa é que é mais difícil a gente ser encrenqueiro, né? Porque você é manso. Você não vai sair por aí arrumando encrenca com os outros. E encrenqueiro, vou definir bem essa palavra. Tem gente que tira o dia para aborrecer os outros. Você já viu isso? Fica ali, ó. Né? Você não sabe quando você fala A e a pessoa já responde com B? Fala C e a pessoa responde com D? Que já parece que já tá com aquilo na ponta da língua pronto para te aborrecer. Então, assim, quando fala nisso, né, de mansidão, aí você não ser o encrenqueiro. Fala de você ser gentil. Gentil com coisas pequenas. Às vezes a gentileza é você deixar o outro... A pessoa, você abriu a porta. Tem vezes que você abriu a porta, foi para você passar, nem foi para outra pessoa passar, mas a outra pessoa acha que você abriu para ela. E vai passando na sua frente. Deixa o outro, tá com muita pressa, né? Deixa ele passar, né? Você ser cortês. A pessoa te perguntar, você responder, bom dia, pois não, claro, né? Foi muito engraçado que eu tava... A minha mesa é a primeira mesa perto da porta. A minha mesa era a última, troquei de lugar com a colega e agora eu tô na primeira da porta. Aí de vez em quando aparece uma... Eu tô lá, tô assim, digitando, assim, gente, assim mesmo. Tô aqui, olhando pra cá, olhando pra cá. Aí eu faço assim com o olho assim, eu vejo alguém abrindo a porta, aí eu faço assim, aí para alguém do meu lado e me pergunta uma coisa, eu falo assim, a moça queria saber onde era, se tinha o curso, aonde estava o curso e se a professora estava dando o curso. Aí eu, curso de? Ela é de dança. Eu, a senhora já foi aqui no segundo? Se fosse para mim ir direto no segundo, eu não precisava te perguntar. Aí eu falei assim, então, senhora, aqui é só administrativo e a área técnica e a gerência. Não tem curso de dança aqui. Geralmente é feito aqui no segundo. Porque a sala tem espelho, deve ser ali o curso. Aí olhou para mim e fez assim mesmo. Se a gente trabalha nos lugares e não sabe nem informar nada. Virou as costas, saiu. Aí as meninas olhavam pra minha cara assim e falaram assim, quem mandou ser crente? Porque elas falaram assim, quem mandou ser crente pra mim, porque eu falei assim, educadinha ela, né? Quando virou as costas, eu falei, educadinha. Deixei ela aí. Mas tem dia que a gente vai ficando irritado com certas coisas. Por exemplo, eu geralmente não sei, mas me pergunta, qual a documentação que tem que levar para... Não sei. Por que você não sabe? Eu não trabalho no atendimento, desculpe. Eu posso lhe passar o telefone, mas eu não trabalho no atendimento. Mas às vezes é um teste em cima do outro. Então, às vezes, a gente tem que ser cortês mesmo, educado. Mesmo quando você não quer. Né? É você ser humilde. É você não querer o lugar de destaque.
É tão chato quando os outros sentam lá no lugar de destaque, alguém chega e pede aquele lugar e fala assim, não, isso aqui é reservado para fulano. Aí a pessoa levanta toda sem graça e sai dali, né? Então, o que você faz? Procura logo um lugar que seja mais apropriado para você, né? Para você não passar vergonha, fazer que nem outro. Se o lugar não tem lugar marcado, não vai. Não senta na primeira fileira, que é geralmente a primeira fileira. Você vai fazer aquilo. Se você não vai pregar, se você não vai cantar, se você não vai falar uma poesia, não vai fazer uma oração, não senta na primeira fileira, porque aquele lugar ali já é o destaque para alguém que já vai trabalhar lá, né? Então isso é para tudo na nossa vida. E até quando a coisa tá difícil, Deus fala assim pra gente assim, ó, então você pede para mim para ser manso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. A maior evidência que a gente vê, né? Talvez uma das maiores evidências da nossa conversão seja a mansidão. Porque quando recebemos a Cristo como Senhor, nós transferimos o comando da nossa vida para Ele. A mansidão revela que nós crucificamos com Cristo o nosso velho homem, que era orgulhoso e rebelde. Quando Cristo passa a viver em nós, refletimos a sua vida em nossa vida e o seu caráter em nosso caráter. E Cristo tem um caráter manso. Então vamos ver quais são as bênçãos da mansidão, né? Abre aí a sua Bíblia, né, para você me acompanhar, que está escrito lá o Sermão do Monte, né, no Mateus 5, versículo 5, que fala bem assim: bem-aventurado os mansos, porque herdarão a terra. O que os mansos vão herdar? A terra. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando você é manso, isso vai durar mais tempo, que vai ser mais fácil você fazer um dinheirinho e comprar o seu lugarzinho e viver bem, né? Porque hoje em dia a gente não tem mais nenhuma terra, né? Hectares não é pra gente. Ninguém aqui sonha com hectares. A gente tá sonhando com lote, como é que é? 12 por 20? 12 por 30? Tem que dar mais. 12 por 30 é até muito grande hoje em dia, Ledi. Pois é, nem tem mais. Nem tem mais. Hoje em dia o pessoal tá vendendo os apartamentos de 44 metros quadrados. Eu nem sei o que é 44 metros quadrados, deve ser um ovo, mas tá tudo bem. E as pessoas moram felizes e não vamos reclamar. E levam 30 anos pagando aquele de 44 metros quadrados. E tá tudo bem, né? Tem uns a baixa renda que é 27 metros quadrados. Então Três cômodos, né? 3 cômodos de 3 metros cada um. Com área, banheiro, cozinha. Como é que é, eu não sei, né? 27 metros quadrados. Mas para você ver que, né? Nós estamos bem, né, gente? Nós somos até ricos, né? Seu Dalci lá com aquele quintal enorme, tem até pé de acerola naquele quintal, né? Então. Aqui em casa tem 2 pés de jambo ali no quintal. Então, É assim... época dos jambos já, é? Não. Vamos lá para pegar um pé de jambo. Não, já foi mês retrasado, eu acho. Já acabou? Já, não tá mais carregado, não. Mas, né? Tem pé de acerola lá na casa do seu Dalci. Eu acho que eu não vi outras coisas. Vi umas hortinhas também, umas coisas lá assim. Mas hoje em dia tem casa com quintal? Não tem mais, gente. Os outros querem vender pra gente uns cubículozinhos assim, miudinho, que a gente entra de frente e pra sair tá quase saindo de ré. Porque não dá nem muito pra se virar dentro do lugar, né? Por que eles fazem agora tudo quanto é apartamento tem embaixo área de convivência, área de para churrasco, para não sei o quê. Porque é tão apertado que não cabe mais ninguém na casa, então tem que fazer tudo lá de fora mesmo, né? Aqui em casa, a cozinha é um corredor, aonde lava roupa
Só fica eu, não dá dor, não. Tá vendo? Se a máquina for grande, nem você, né? É a máquina e o tanque e eu só, não dá. E tá tudo bem. A cozinha, se eu estiver na pia, ninguém passa. Ainda não é dos menores, hein? Ainda não é dos menores. Entendeu? Então, assim, a gente vê as coisas assim, mas herdaram a terra. Vamos herdar as nossas, né? Aí vem falando assim também lá em Salmos 25, versículo 9. Fala assim: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Se a gente é manso, tá em tempo para a gente pensar e entender o que é que Deus quer mostrar para a gente. Se a gente tem um rompante muito grande e não dá tempo nem do outro falar, a gente não entende muito bem qual é a situação. Eu não tô falando aqui para vocês aceitarem tudo de cabeça baixa. Eu tô falando para vocês pesarem na balança se vale a pena entrar numa discussão ou não. É isso que eu tô falando. E às vezes é melhor deixar o outro falando sozinho do que você arrumar uma confusão que depois vai envergonhar o nome de Deus, né? Eu já discuti algumas vezes e depois eu falei assim: Jesus, olha para o outro lado, porque se o senhor olhou para mim na hora que eu estava discutindo, eu já perdi minha coroa. Ai, Jesus, o senhor já apagou meu nome do livro da vida, vai ter que escrever de novo. Ô Pai eterno, tem misericórdia de mim. Mas não tem? Quando você pede até desculpa depois a Deus, porque você se exaltou tanto e aquilo não te trouxe nada. Porque o se aborrecer acaba não te trazendo nada. Então, esses textos é para a gente pensar sobre isso. Lá no Salmo 37, né? Continua aí, eu estava no Salmo 25, agora vamos lá no 37. No Salmo 37, versículo 11, fala assim: mas os mansos herdarão a terra e terão alegria e abundância de paz. Os mansos herdarão a terra. Por quê? Porque os encrenqueiros, gente, acabam até morrendo cedo. Aí agora a gente vai ver alguns exemplos que vem falando sobre a mansidão na Bíblia. Abre lá sua Bíblia aí em Números, né? O Números capítulo 12. Números 12, versículo 3, né? Aí ele diz assim: Moisés era um homem muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Muito manso, mais do que qualquer outro sobre a terra. Aí no mesmo número 12, no versículo 8, diz assim, o que a Bíblia fala, né, de como Deus falava com Moisés. Falo com ele face a face, claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Isso foi Deus falando assim. Como é que ele falava com Moisés? Você acha que Deus falava assim com Moisés por quê? Porque ele era o quê? Manso. Oi, mãe. Boa noite. Moisés era manso. Era um dos homens mais mansos da face da terra. E olha que eu só vi Moisés se irritar uma vez, né? Ele se irritar com o povo. Porque uma vez ele matou o homem, né? Mas ele matou em defesa, né? Tava defendendo lá, o outro, aí matou. Aí no outro dia foi discutir isso antes de ficar manso, né? Aí foi discutir, o outro virou para ele e falou: vai me matar igual matou o outro? Aí ele
né? Como se diz por aí fora, né? Picou a mula, né? Correu. Foi embora. Escafedeu-se. Se escondeu. E foi quando Deus foi tratar ele. Mas quando ele andou com aquele povo todo lá, né? No deserto, você imagina aquele povo todo falando todo dia no ouvido dele. Ó, Moisés, eu vim aqui reclamar porque aí uma pegou meu vestido que estava lá na corda. Ó, eu trouxe até Ledi para ser minha testemunha que uma pegou meu vestido. Aí vai lá, Moisés resolveu o caso. Ilma, devolve o vestido de Jeane. Ah, eu me enganei. Ele era da cor do meu, por isso que eu peguei o dela. Era Moisés resolvendo tudo. Aí até que o sogro de Moisés entrou na parada, virou para ele e falou assim: na boa, Moisés. Aí, dá para você dividir aí esse negócio aí? Bota uns capitães de 100, outros capitães de 50, outros capitães de 5, para você só resolver o que for brabo. Só o que for difícil. Mas mesmo assim o povo perturbava o juízo de Moisés. Tanto perturbou que da primeira vez, quando Deus falou assim, vai lá e bate na rocha, ele bateu. Aí na segunda vez Deus falou com ele assim, vai lá e fala a rocha. E ele fez o quê? E ele bateu. Ele estava tão irritado com aquele povo. E a consequência dele ter batido na rocha novamente foi que ele não entrou na terra prometida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Por muito tempo eu falei assim, e Deus, coitadinho de Moisés, deixava ele entrar na terra prometida. Carregou esse povo aí 40 anos. Mas sabe o que acontece? Quanto mais autoridade você tem, mais você é cobrado. E a rocha representava Cristo. E ela já tinha sido ferida uma vez. Ele não podia ferir a rocha de novo. Deus falou para ele assim, obediência, vai lá e fala a rocha. O que isso tem a ver com a mansidão, Jane? Tudo. Porque se a gente é manso, a gente vai saber, ouvir o que o outro tem para dizer. E pesar na balança, para saber se é bom ou não. Ah, eu vou ficar com o vestido de Jeane ou vou devolver o vestido? A gente tem que ser manso. Até para que outras pessoas possam confiar na gente também. Aí vem no mesmo versículo 12, mesmo capítulo 12, vem falando assim, olha, as bênçãos, isso tudo a gente está contando as bênçãos de ser manso, né? E o que Moisés, né, fez em relação a Miriam. O Números 12, versículo 13, fala assim, né? Porque Miriam, vocês sabem, né? Ficou leprosa ali, né? Quem lê ali, nos versículos acima, vai entender. Tem que ler a história inteira para vocês entenderem sobre a rebelião de Miriam e de Arão, né? Aí no 13, ele falou assim mesmo. Moisés clamou ao Senhor, dizendo, ó Deus, peço-te que a cures. Só falou isso. Mais nada. Só isso. Eu peço que a cures. Ele podia chegar para Deus e falar assim mesmo, né? Porque às vezes quando a gente ora, a gente faz isso com Deus. A gente chega para Deus e começa assim, sabe, Deus, eu tô pedindo isso porque eu mereço, sim. Porque, olha, eu te sirvo. O senhor não sabe quantos anos eu já te sirvo, Jesus? Eu tô contigo tanto tempo. Eu não te deixo, eu não te largo. Eu faço tudo que o senhor me pede. Eu tô na tua casa todo domingo.
Que custa só atender minha oração e fazer o que eu tô pedindo? Sabe o que é isso? É querer barganhar com Deus. Ah, Senhor, eu te adoro, né? Então não custa só quebrar o galho e fazer o que eu tô te pedindo. Não. Deus quer que você seja manso, seja humilde e seja verdadeiro. Jesus, eu realmente preciso disso. Quando você for pedir alguma coisa a Deus, fala a verdade. Jesus, eu realmente preciso disso. Só pode fazer isso por mim? Só pode me dar isso? Só pode atender o pedido do meu coração? E Deus vai olhar para você. E vai saber o que você está falando com Ele. Então, assim, Moisés, apesar de manter a força da liderança, estava preparado para aceitar a injúria pessoal sem ressentimento ou recriminação. Portanto, ser manso não significa a gente ser fraco, medroso ou facilmente comandado pelos outros. Os mansos não se ressentem com a adversidade porque aceitam tudo como efeito do sábio e amoroso propósito de Deus para a vida dele. Deus tem sempre uma razão para aquilo. Se eu estou pedindo a cura e ainda não fui curado, é porque Deus tem um propósito. Ele vai resolver essa situação. Ou Ele vai me ensinar a viver com essa enfermidade, né? Porque muitas vezes é isso que acontece. Ou Ele vai me curar durante o processo. Quem luta pelo manso é Deus, que é a sua força e a sua justiça. Vamos abrir lá em 1 Pedro. Agora nós saímos do velho e vamos para o novo. Vamos lá em 1 Pedro 3:3. Olha que lindo! Isso fala para nós, belas mulheres, né? Que a beleza de vocês não seja exterior como trança nos cabelos, joias de ouro e vestidos finos. Aí o 4 fala assim: mas que ela esteja no seu interior uma beleza permanente de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. O que é de grande valor? Um espírito manso e tranquilo. Quer dizer que você não pode se adornar, ficar bonita, maravilhosa e bela? Claro que não, você pode gastar todas as suas joias lá. Porque eu sou uma pessoa que eu gasto tudo, gente. Não vou comprar anel de ouro para guardar na gaveta. Sai com todos eles. Eu, hein? Depois eu vou, os outros ainda vão ficar distribuindo meus anéis e eu nem usei. Não, senhor? Vou usar todos eles. Mas isso não quer dizer que isso me traz algum... Isso é um desejo nosso. Você quer usar, você pode usar. Mas não é isso que vai te trazer mansidão. Você tem que estar bem, ó. O que ele quer dizer com isso? Eu posso arrumar o cabelo, arrumar a roupa, arrumar tudo, mas não tá bem interiormente. Ser uma pessoa do bate-pronto. Sabe o que é uma pessoa bate-pronto, né? Você mal falou, a pessoa já respondeu. Não dá nem tempo de respirar. Então, seja uma pessoa mais mansa, mais serena, né? A mansidão é uma importante característica da humildade. Vamos ver lá em Tiago, nós estamos em Pedro, vamos lá pertinho em Tiago, né? Tiago 3, versículo 13.
Aí diz assim: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão de sabedoria, mediante a sua boa conduta. O que isso quer dizer? Você andar corretamente. Você ter uma vida correta diante das outras pessoas. É tão bom quando alguém fala de você e fala assim: não, mas fulano é muito correto. Fulano é muito certinho com as contas dele. E Ilma comprou um negócio comigo e me pagou direitinho. Ilma é correta com as coisas dela. Agora, Pode confiar. né? Então, vendeu as coisas para ela. Né? Pode confiar. Mas é tão triste quando a pessoa pega e fala assim: e aí, Ledi, o que você acha? Eu posso vender para fulano? Bem, Jeane, se Deus está dizendo para você que você não tem necessidade desse dinheiro, você pode vender. Aí ela já me respondeu, né? Não falou mal da pessoa, que a gente não tá aqui para falar mal de ninguém, né? Precisava. Né, mas... É uma resposta simples, né, Ledi? Mas tem muito disso. Mas por quê? A gente fala por quê? Porque é uma coisa assim, né? Mas pensa só, alguém falar isso de você e lembrar que você é cristão. Aí não é triste? Alguém falar assim: ih, vende pra Jeane, não. Ih, se eu fosse assim. Ai, meu Deus, tu vendeu? Ai, Jesus, misericórdia. Vai orando, irmã. Vai orando pra ver se ela te paga. Então, isso é muito triste. Eu não gostaria que ninguém falasse isso de mim. Verdade. Né? Porque, pensa, você ser envergonhado que você não paga direito os outros. Aí, o que adianta a gente vestir a pele de cordeiro e a gente ser um lobo? Não pode. A gente tem que não só vestir a pele de cordeiro, a gente tem que ser cordeiro. Aí vem dizendo assim, que a mansidão tem um caráter de confiança absoluta em Deus. Quem é manso não vive se defendendo, ele espera em Deus. Deus é a sua justiça. De uma maneira prática, a mansidão nos ajuda em nossos relacionamentos, sendo um ponto de equilíbrio na resolução de conflitos. Aí eu vou falar para você assim, olha, Deus é a nossa justiça, mas não faça da sua oração uma oração de guerra, nem uma oração de maldição. Porque tem vezes que as pessoas oram amaldiçoando o outro. Deus tá mandando eu ser manso. Eu vou ser manso, mas eu vou falar uma coisa pra você, que a mão de Jeová desce sobre sua cabeça. Que ele faça com você igualzinho ele fez com os cavalos do pessoal do Egito. Lá com terra atravessando atrás do povo de Deus. Gente, o que você tá falando? Tá desejando a morte do outro. Eu não quero encrenca não, mas eu tô pedindo pra Deus descer mão de autoridade e poder sobre a vida dele, mostrar pra ele o caminho, endireitar a vida dele e fazer ele andar direito. Já imaginou se Deus fizer isso com você? Que Deus torça ele até ele se endireitar. Ué? Fala, Kátia. Ou não... Tá fechado o microfone.
Eu estava aqui com uma cliente fazendo a unha dela e a gente estava falando, porque o neto dela estuda bem na sala da minha neta. E eles são levados, né? Aí ela sabe o que ela teve, é crente ela, teve a coragem de falar para mim que orou para o menino sair do colégio, porque estava implicando com o filho, com o neto dela. Eu falei, pois é, né? Por que você não orou para ele ficar bom? Ah, não, melhor mandar ele embora. Eu falei, se a mãe dele tá orando pro seu neto também sair, como é que fica? Você tem que dar testemunho, você não é crente, mulher? Então ora pro garoto ficar bom. Aí ela ficou me olhando assim com a cara. Mas não é É isso aí que difícil? você tá falando. O garoto perturba eles, em vez de orar, Deus abençoa, não. Sai logo para não me perturbar. Porque às vezes a gente quer o caminho mais fácil, né? Vou resolver logo essa questão. Aí o estudo fala assim pra mim: você é manso ou você é nervoso e tenso? Sou nervosa. Então tem que deixar de ser. Tem que aprender a ser manso. Aprendei de mim, Jeane, não, de mim, Jesus, falando isso. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim. Ah, Jeane, é difícil. Ah, é difícil mesmo. É difícil que tem dia que a gente quer dar uma coça nos outros. É difícil. Mas Também sou assim. a gente tem que respirar, pegar o copo d'água, né, Ilma? Encher a boca de água e não falar nada. Acalmar o espírito. Aprendi. Acalmar o espírito. O microfone tá fechado, Ilma. A gente tem que se acalmar mesmo. Então, Fala, Ilma. você lembra que ensinou isso? Eu ensinei. Falou, um pouco de água e fica lá até repassar. Então, assim, ó, eu vou dar Não dica. consigo fazer isso, não. Encher a boca de... Você pega um copinho de água, a lição é essa. Quando você tá numa discussão, para você, assim, ser a pessoa que vai sair vencendo, você vai pegar o copinho de água, vai encher a boca de água, mas não vai engolir aquela água, não. Enquanto você estiver com raiva, você vai ficar segurando aquela água na boca. Sem cuspir e sem beber. Fica segurando ela ali. Tem hora que a gente não aguenta mais, a gente fala assim, meu Deus, eu não posso cuspir essa água, também não posso beber essa água, o que eu vou fazer com essa água? A concentração na água fica tanta que a gente esquece que a gente ia discutir com a outra pessoa. Porque a gente não aguenta aquilo na boca. Eu quero falar para vocês o seguinte. Ser manso não é fácil. Né? Como nada na vida da gente. Tudo a gente tem que aprender. A gente aprendeu como sentar. A gente aprendeu como comer. Né? Pai e mãe não chegou pra gente, ensinou? Pega o garfo. A gente gostava da colher, né? Que a colher era prática, né? O pai e mãe pega e fala assim, pega o garfo. Pega a faca. É assim, cruza pra lá. Corta em pedaço pequeno a carne. Isso. Bota um pouco no garfo. Leva o garfo na boca. A faca pode ajudar o garfo. Terminou, bota os dois na mesma direção. Não vai ensinando tudo isso pra gente? Então, você bebeu água? Bebe só um pouquinho. Você vai numa festa, minha mãe sempre falava isso pra gente. Não fica pegando tudo e enchendo a mão de coisa, não, que isso é feio. Aí, parece criança mal educada. Não faça isso. Aí a gente ia pra festa. Minha mãe. Aí às vezes a gente olhava assim pra minha mãe e ela. Porque antigamente os pais eram uma beleza, né? Só olhava pra gente e a gente já entendia o olho deles e pá. Vou correr dali, né? Pô, vou correr dali. Hoje em dia a gente olha, grita, berra e a criança continua fazendo o que quer. Né? Fica zaroga. Fica vesga. Estamos com uma pequena dificuldade hoje em dia para ensinar as crianças. Mas a gente não pode desistir.
Eu vou falar uma coisa. Nós estamos igual essa criança desobediente aí, que Deus fica tentando tratar a gente. Vem cá, meu filho, senta na mesa de novo que eu vou te ensinar como corta. Pega o copo, eu vou te ensinar como segura. Tá bom, meu filho? Isso, meu filho. Terminou, bota o garfo e a faca assim. Aprende comigo que eu sou manso e humilde de coração. Eu vou falar uma coisa para vocês, só para alegrar o coração. Geralmente, quando a gente estuda, assim, o estudo da semana, é a prova a semana inteira em cima daquilo. Então, se prepare por uma semana para colocar em prática a mansidão na vida de vocês. Né? Sejam mansos, sejam humildes de coração. E deixa Deus fazer morada. Amém? Amém.